paz de Cristo, queridos irmãos e queridos amigos, continuamos a nossa série O Poder da Gratidão. Estamos falando hoje o inverso, ao contrário de gratidão, que é a ingratidão. E a ingratidão leva à murmuração, que pode nos trazer muitos malefícios para a nossa vida cristã. E hoje é a parte 2 do vídeo e eu quero ler um texto que está em Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, onde diz assim: Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos, o apóstolo Paulo nunca se tornou, de maneira nenhuma, uma pessoa ingrata. Não soubemos o problema que ele tinha, apenas soubemos que ele tinha um problema, talvez na ordem de sua saúde, mas ele orou por 3 vezes em relação a esse problema e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Ou seja, a graça do nosso Senhor Jesus é o que deve completar a nossa vida, porque Deus não vai fornecer ou nos dar tudo aquilo que nós queremos, mas Ele vai nos dar o que nós precisamos ter. E nós precisamos entender e compreender que a graça de Jesus é o que nós precisamos, que é o favor não merecido. Agora, baseado nisso, a questão é que muitas vezes a ingratidão ela causa um descontentamento com a vida. E o descontentamento na vida das pessoas não é novidade, não é algo novo, não é algo que apareceu agora, mas é algo que apareceu já no primeiro casal que Deus criou, no Jardim do Éden. A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17, diz assim, que Deus criou um ambiente para o ser humano, para Adão e para Eva, e os colocou para dominar todo esse ambiente, né? E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou sobre esse ambiente, ou sobre o jardim do Éden, para o cultivar e para o guardar, ou seja, deu um serviço para o ser humano. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente, mas daquela árvore tal, do conhecimento, do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia em que dela comer, vocês certamente vão morrer. Mas, devido à situação e tudo o que aconteceu, e a tentação da serpente, que era Satanás, começou a provocar no coração do primeiro casal um descontentamento com aquilo que Deus tinha dado para eles. E isso trouxe uma ingratidão. Veja bem, né? Olha, o que a serpente disse para o casal. Olha aqui, né? Ó, se vocês comerem dessa árvore que Deus proibiu, vocês não vão morrer. É certo que vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o descontentamento entrou no casal e eles não estavam felizes com a criação de Deus, com o que Deus tinha feito, tudo para eles. O céu, a terra e o mar, e colocou eles sob o domínio, e os animais, e colocou eles sob o domínio de tudo, né? Sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os animais do mar, e mesmo assim eles não estavam contentes com tudo aquilo. E veja bem, e depois de tudo isso, houve então o pecado chamado de pecado original, e eles são expulsos desse lugar, né? E as pessoas começam então a envelhecer, e as pessoas morrem por causa de um descontentamento ou por causa da ingratidão. Agora veja bem,
o descontentamento também esteve presente nos filhos do primeiro casal, ou seja, Caim e Abel, Abel e Caim, né? Também houve uma situação na vida de Caim que foi proporcionada pelo descontentamento. Nós podemos ver o texto de Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao versículo 8, que diz assim que aconteceu, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas a Bíblia diz assim, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel primeiro Abel, e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Uma das coisas nós precisamos entender. Primeiro, Deus se agrada de nós, da nossa gratidão, do que nós somos, depois da nossa oferta. Segundo lugar da nossa oferta. Agora, em primeiro lugar, Deus olha para nós, quem nós somos, o que nós temos dentro de nós, como nós oferecemos as coisas, como nós somos gratos a Deus por tudo isso. E a palavra de Deus nos diz assim, Caim ficou muito irritado e fechou a cara, ou seja, ficou ingrato a Deus. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado e por que esta cara está fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera, e o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Queridos, seja grato a Deus e Deus vai lhe abençoar muito. Em nome de Jesus. Muito bem, e diz a palavra de Deus que esse descontentamento de Caim com Abel, diz assim, que Caim convidou Abel e disse, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou, derramou o sangue do próprio irmão, por causa de um descontentamento. Ou seja, a ingratidão a Deus trouxe um descontentamento no coração de Caim, e esse não se agradou de Deus, ou seja, o descontentamento trouxe uma ingratidão, a ingratidão trouxe um ciúme, o ciúme levou à ira, né? E acabou, né, derramando o sangue, cometendo um assassinato no primeiro, né, na primeira família da história, né, na primeira criação de Deus, do ser humano, na primeira família. E isso foi terrível, tudo isso por causa do pecado, do descontentamento e também da ingratidão. Então, queridos, fique conosco, né? Esta é a parte 2 do vídeo, nós teremos a parte 3 da ingratidão. Estamos na série O Poder da Ingratidão. Assista o vídeo de número 3, procure aí, acesse no nosso canal do YouTube e Deus abençoe a sua vida.